Olá, cidadão do reino, graça e paz. Seja bem-vindo ao meu canal e a essa série do Vamos Falar de Cristo. A série Vamos Falar de Cristo tem o propósito de abordar um pouco mais sobre Jesus, à luz dos evangelhos, de toda a revelação bíblica. De vez em quando a gente fala também sobre as pesquisas históricas a respeito da pessoa de Jesus Cristo e as discussões teológicas. Nós temos 20 séculos de discussões teológicas sobre Jesus. Então, devagarzinho, a gente vai estar trazendo esses conhecimentos, essas discussões, para a gente ampliar o nosso conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. É muito importante conhecer Jesus. Pedro encerra sua segunda epístola falando sobre isso, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais o conhecemos, mais o admiraremos, nossa fé aumentará cada vez mais, vamos estar consolidando assim também a nossa espiritualidade baseada na pessoa de Jesus Cristo e principalmente nós vamos crescendo também na transformação para sermos cada vez mais semelhante a Ele, porque olhando para Ele a gente aprende com Ele e somos assim moldados por Ele. E eu vou falar um pouquinho sobre essa questão hoje. Não vamos falar de Cristo. De hoje eu queria trazer para você essa questão da nova aliança que Jesus estabelece. Jesus, quando estava no seu último momento com os discípulos, que era a ceia, ele apresenta o pão como seu corpo e o vinho como seu sangue, diz que aquele sangue, o dele, vai ser derramado logo logo na cruz para perdão de pecados, mas também é o sangue da nova aliança. As alianças anteriores, né, e os pactos anteriores eram estabelecidos através de sangue, geralmente. Né? Era uma forma, fazia parte daquela cultura antiga. E aí Deus também, né, usou isso como uma forma pedagógica para trabalhar essa questão do homem precisar sempre estar fazendo algo para remir os seus pecados. Como os sacrifícios de animais antigamente eles eram imperfeitos, as pessoas precisavam todo ano fazer sacrifício para perdão de pecados. Né? Israel fazia o Yom Kippur, né? Que era uma vez por ano, que era o perdão nacional de perdão de pecados. Aí Deus ele resolve pegar essa pedagogia e aplicar na pessoa de Jesus Cristo, sendo Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus era expiatório. Ele morreu o justo pelos injustos. Então, na morte de Jesus Cristo, ele estabelece essa nova aliança. E existem benefícios para nós nessa nova aliança. Na verdade, nós somos os maiores beneficiados dessa nova aliança. Desde a aliança que Deus fez com Noé em diante, sempre essa aliança que Deus estabelecia tinha presente a graça de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus. E isso amplificou muito mais na pessoa de Jesus Cristo. Entre os muitos benefícios que a nova aliança nos traz, eu quero abordar três, baseado no texto de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3. Ali Paulo fala sobre o ministério que ele recebe, que os apóstolos receberam, esse ministério baseado na nova aliança. Então ele revela ali alguns aspectos dessa nova aliança muito importantes para nós. O primeiro deles é que essa nova aliança, ela foi estabelecida, claro, na pessoa de Jesus Cristo, mas com recursos. E esse recurso para se efetuar a nova aliança em nós se dá por intermédio do Espírito Santo. Então, Paulo vai contrapor a lei com o Espírito. Então, ele vai dizer aquela famosa frase que todo mundo conhece, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra ali é uma referência à lei mosaica, à Torá. A Torá, ela revelava que nós éramos pecadores, como Paulo diz também isso em Romanos, né? Se a gente não lesse não matarás, não tivesse conhecimento de que o matar é pecado, a gente estaria isento de culpa. Mas uma vez que a lei diz não matarás e a pessoa mata, ela se torna culpada. E a lei, a Torá, ela vem já com as sentenças. Ou seja, na verdade, a lei, ela é já a sentença de condenação do justo juiz para todos aqueles que pecam. Por isso que a letra mata. Uma vez que todos nós somos pecadores. Deus olhou dos altos céus, não viu um justo nenhum sequer.
porque todos pecaram, ficaram destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. E aí vem o Espírito, que é o Espírito da vida, o Espírito que traz o benefício da vida de Deus, traz o benefício da vida de Cristo para cada um de nós. E esse Espírito, ele proporciona vida, e é um Espírito que foi prometido pelo próprio Deus através dos profetas. Lá nos profetas, Jeremias, Ezequiel e outros profetas, o Senhor, Joel também, o Senhor diz, olha, nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vos enviarei um Espírito novo, e porei em vós um Espírito novo. Transformarei também seu coração de pedra em coração de carne. Essa promessa que Deus faz, a qual também Jesus faz, porque Jesus disse, em João 14, em João 16, que assim que ele for, intercederá junto ao Pai para que envie o Espírito. E aí é cumprido essa promessa de Jesus, a promessa de Deus, lá em Atos capítulo 2, quando de forma manifesta o Espírito é derramado sobre aqueles 120 que estavam buscando serem revestidos do alto. E aí começa o ministério do Espírito Santo na terra. Começa a atuação do Espírito Santo na terra a favor de todos os crentes, a todos os eleitos, todos os que creem em Cristo Jesus. Começa a se beneficiar de tudo que Deus tem por intermédio desse Espírito que em nós habita. Ele nos transforma, ele nos revigora, ele nos restaura, ele vai mudando o nosso coração, vai fazendo tudo que é necessário para a nossa salvação. E aí Paulo aborda uma segunda coisa em 2 Coríntios 3, que também vem através da ação do Espírito Santo, que é trazer justiça e libertação. Ou seja, Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele está cumprindo a justiça dos altos céus. Lembra que Paulo fala sobre isso nos primeiros 2 capítulos de Romanos, que a justiça de Deus se revelou dos céus através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus cumpre a justiça, a exigência de Deus. O justo, ele morre pelos injustos. E aí o Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele pega a justiça de Jesus Cristo e imputa a nós. Ele coloca em nós, ele nos outorga com essa justiça de Cristo. Jesus se torna o justo e justificador daquele que nele crê. E é o Espírito Santo que faz esse processo de transferência da justiça, de forma que aqueles que estão em Cristo já não há nenhuma condenação. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se faz novo. Isso é obra do Espírito Santo. Ele imputa a justiça em nós. E uma vez que nós já estamos justificados dos pecados, o Espírito Santo ele também nos trabalha em nós uma liberdade do Espírito para vivermos de tal forma que agrade a Deus. Onde o Espírito de Deus está, aí é a liberdade, Paulo diz no versículo 17. Essa liberdade que nós não tínhamos antes. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 7, Ele se pega como exemplo, dizendo, olha, enquanto não tenho o Espírito, o querer fazer o bem está em mim, mas não a capacidade de fazer, porque existe uma outra lei nos meus membros, uma força maior nos meus membros, que me leva a fazer o mal. O bem que eu quero, não faço, e o mal que não quero, esse faço. É isso que ele diz. Porque o homem ainda está escravo do pecado nesse momento. Mas o Espírito, ele vem nos dar liberdade, ele nos liberta, de tal forma que nós possamos viver para Deus. E todos aqueles que andam no Espírito não satisfaz, não é mais escravos do pecado. E aí é por isso que é muito importante andarmos em Espírito. E a terceira coisa, dentro da nova aliança, que é estabelecido, Já falamos aqui de que Deus, na nova aliança, envia o seu Espírito. Na nova aliança, através do Espírito, nós somos justificados, libertos, e agora Paulo vai falar da nossa transformação. No versículo 18 ele diz que nós somos transformados de glória em glória à imagem de Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Lá na criação, no início de tudo, o Senhor nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas, como eu citei antes, o pecado nos desconfigurou. Perdemos da glória de Deus.
A imagem ficou manchada, maculada. A nova aliança veio para restaurar essa imagem, de forma que, como Paulo diz em Romanos 8, né, nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho, porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E nós temos que ser segundo Jesus para sermos igual a Deus. E é o Espírito que trabalha isso em nós, por intermédio também das Sagradas Escrituras. Jesus vai dizer que a sua palavra é Espírito e é vida. A palavra e o Espírito atuam juntos para que, ao estudarmos as Sagradas Escrituras, ao lermos através, né, de momentos de oração, em espírito de oração, essa palavra efetua em nós transformação. O Cristo encarnado que veio, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, que fez tudo o que fez, né, depois ascendeu aos céus, esse Cristo ele se revela através das Sagradas Escrituras, através de uma ação do Espírito Santo em nós. Então, ao estudar as Sagradas Escrituras, é como se estivéssemos olhando o Senhor. E Paulo disse, né, olhando face a face a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Olhar Jesus face a face é estudar suas sagradas letras através do Espírito, em espírito de oração. Fazer leitura orante das Sagradas Escrituras com o intuito de aprender mais de Cristo, de conhecer mais Jesus Cristo. Quanto mais conhecermos Jesus, mais nós somos transformados. Quanto mais estudamos as Sagradas Escrituras, nossa mente é transformada. A transformação acontece através da renovação da nossa mente. E uma vez que a mente está transformada, se moldando à mente de Cristo, que é o que Paulo também aborda em Coríntios, né? Aí nós vamos tendo comportamento, sentimentos, atitudes, né, iguais a de Jesus Cristo. Por isso que é muito importante o estudo das Sagradas Escrituras em espírito de oração, porque na nova aliança em Cristo Jesus existe uma atuação, existe um trabalho de Deus para nos transformar à imagem de Jesus. Porque, como Paulo diz em Colossenses 1:26, né, a esperança da glória de Deus é que o mundo veja Cristo em nós. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver Cristo. Mas elas só vão ver Cristo através de um caráter, de uma personalidade que se manifesta em atitudes, em ações, em palavras iguais a de Jesus Cristo. E assim, nós vamos estar sendo beneficiados por essa nova aliança. Então, Jesus é crucial para essa nova aliança, enviando o seu Espírito e agindo a nosso favor. Nós somos beneficiados muito com a nova aliança e tem muitas outras coisas que podemos aprender com a nova aliança. Mas não vamos falar de Cristo hoje, né? Se recorde disso e valorize essas coisas, de que o Espírito ele veio, ele habita em você, ele quer fazer morada em você. E fazer morada no sentido de te transformar completamente, trabalhar no seu interior, transformando de coração de pedra em coração de carne. Isso quer dizer, não ter um coração endurecido. Ele já fez um trabalho muito importante que foi justificá-lo. Assim que você crê em Jesus, você ficou justificado dos seus pecados. E agora ele trabalha na sua santificação, através da liberdade que te dá para obedecer as Sagradas Escrituras que antes você não conseguia obedecer. E ao obedecer, no sentido de que eu aplico a palavra à minha vida, eu sou transformado de glória em glória. É um processo, nunca é repentino, no estalar de dedos. Nós temos muitos hábitos, muitas coisas na nossa mente da velha natureza, que precisa ser modificada devagarzinho. E esse Espírito está fazendo isso, está modificando devagarzinho o nosso ser para sermos iguais a Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que o Espírito atue cada vez mais em você, que você se deixe ser atuado e que você estude as Sagradas Escrituras, olhando face a face o Senhor, contemplando o Senhor através das Sagradas Escrituras e sendo transformado de glória em glória à imagem dele. Deus abençoe e até o próximo Vamos Falar de Cristo.